O movimento da reforma protestante no Brasil, o movimento da teologia reformada no Brasil é maravilhoso. É maravilhoso. E não estou sendo irônico aqui. É excelente ver igrejas reformadas ou igrejas que querem seguir essa linha reformada, essa linha calvinista, pipocando por aí. Isso foi um pastor que disse para mim, faz um tempo já, faz uns 3 anos eu acho, o Abraham Graff. Eu conheci ele, algumas pessoas devem conhecer ele. Ele é holandês, mas só que ele plantou algumas igrejas no Brasil. Ele participou desse avivamento, e ele falou isso para mim. Tá pipocando de igreja reformada no Brasil, e aquilo ali me deixou muito feliz. E até hoje me deixa feliz saber que tantas e tantas pessoas estão interessadas na piedade, né, estão interessados na doutrina da graça. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Então, esse vídeo aqui não é uma crítica necessariamente a esse aspecto da igreja reformada no Brasil. Eu creio que muitas pessoas aí têm um ardor pelo evangelho, né? Uma busca profunda pelo evangelho, pelas doutrinas da graça, pelo calvinismo, e isso, assim, uma coisa que me deixa muito feliz. Mas contudo, um outro vídeo difícil para a gente fazer, né? Mas é um tópico bem necessário. A gente não pode esquecer as raízes do calvinismo, o berço do calvinismo. Porque o que aconteceu com esse movimento, esse avivamento no Brasil, tá, gente? Porque muitos anos atrás eu nunca tinha ouvido falar de calvinismo. A gente sabe que João Calvino foi traduzido lá pelos anos 2000, né, pela primeira vez no Brasil. Então, aquilo foi um marco muito grande na história brasileira da Reforma. Mas lembre-se que foi nos anos 2000, não estamos falando aqui de séculos atrás, não estamos falando aqui de 100 anos atrás, estamos falando aqui de apenas agora em 2024, né? Tá quase em 2025. São quase 25 anos atrás. Não faz muito tempo, não faz muito tempo. E a gente tem que ser humilde por causa disso. Eu acho que essa é a grande lição. Por quê? Porque quando a gente olha para a história da igreja, a gente tem que admitir que países como Escócia, países como Holanda, países como até mesmo os Estados Unidos, eles têm muito mais tempo de reforma do que a gente, nós, brasileiros. Ou seja, essa coisa toda de avivamento e tal, que é maravilhoso, obviamente, a gente tem que entender que essa época existiu nesses países há centenas de anos atrás. A gente é uma criancinha no Evangelho, né? Talvez a gente seja um adolescente já, mas, enfim, a gente ainda faz umas birras, né, para entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que aceitar que a gente ainda está aprendendo sobre a teologia reformada como brasileiros, tá? Muitas pessoas me falam assim, você mora na Holanda, você mora na Holanda. É como se isso desfizesse a minha nacionalidade como brasileiro. Eu sou um brasileiro, eu nasci no Brasil, eu vivi lá até os meus 13 anos de idade e eu só fui aprender sobre a doutrina reformada há 10 anos atrás. Então, assim, eu tô nesse mesmo barco aí com vocês, entendeu? Apesar de estar longe. Mas, enfim, eu amo meu país, eu amo a nossa nação brasileira. Eu não tô me colocando aqui num pedestal dizendo que eu sou melhor do que outras pessoas. Não, tô no mesmo caminho que vocês. Uma coisa que a gente tem que aceitar é que esses países, na reforma, em doutrina, né, e em piedade, são muito mais desenvolvidos do que nós somos. Enquanto a gente está há 3 décadas ouvindo sobre isso, talvez, esses países estão há centenas e centenas de anos ouvindo sobre isso e praticando isso. Então a gente deve tirar o nosso cavalinho da chuva, uma expressão bem antiga, e a gente deve tirar o nosso chapéu e falar assim, são vocês que são o berço da reforma, não é o Brasil. Porque o que acontece? No Brasil, a reforma foi espalhada e tal, só que por causa de alguns movimentos evangélicos diferentes, a gente criou um certo preconceito com várias doutrinas, associando elas como algo geral. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o movimento pentecostal, tá? Eles são continuistas, ok? Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor do continuismo, não é isso. Mas a gente tem que entender que o cessacionismo moderno é muito diferente do cessacionismo clássico. Homens como Samuel Rutherford, George Gillespie, John Knox,
entre outros, esses homens defenderam um calvinismo mais complexo, né? Esses homens defenderam um cessacionismo mais amplo, mais clássico, né? Então eles acreditavam que, por exemplo, Deus poderia dar profecias ainda para as pessoas, para elas, eles chamam de um terceiro nível, né, de profecia. Eles falam que homens podem prever o futuro, que é assim que Deus conduz a história da igreja, que isso pode acontecer. Não estou dizendo que eles fazem que nem os pentecostais, que todo domingo no culto de descarrego dizem assim, porque isso tem que acontecer. Não, não é isso. Não, mas que pode acontecer. Só que aí a gente entra num conflito, né, de historicidade. Como a gente vive no Brasil, na nossa bolha aqui, então a gente vai pensar assim, a gente vai pensar assado. E é muitas vezes o que eu percebo, né? Infelizmente, isso mudou, minha perspectiva mudou muito quando eu vim para cá, para Holanda, inclusive. Quando eu me lembro que eu cheguei na igreja reformada aqui, e eu considero a igreja uma das mais ortodoxas aqui, e eu comecei a falar sobre calvinismo da maneira que um brasileiro iria falar. Tipo, zoando os arminianos. Lembrando que eu estava no início da minha caminhada, tá? Então, zoando os arminianos, zoando esse negócio de dons espirituais e tal, fazendo piada. E eles tiveram, assim, um preconceito comigo. Eles falando assim, calma, cara, não é assim. Não é assim. Segura a onda aí, entendeu? Porque só porque alguém diz, por exemplo, que o ser humano tem um certo tipo de liberdade, não significa que aquela pessoa é arminiana. Eles são realmente contra os arminianos aqui. Mas o brasileiro, né, como eu, gosta de colocar tudo numa caixinha e dizer assim, que só porque a gente fala de liberdade humana, que logo é arminianismo. E isso não é verdade. E tem outros e outros tópicos. Então, a gente deve ser sincero com a história da igreja e a gente deve ser humilde com a história da igreja. Porque é muito fácil a gente julgar por meio da nossa bolha, né, que a gente criou, essa reforma protestante brasileira. Mesma coisa com política, por exemplo, que é um tema bem complicado, porque parece que o brasileiro sugou o pensamento político, cultural, e injetou isso no calvinismo, sendo que o pensamento político da reforma na Escócia, por exemplo, da Holanda, era um pensamento completamente diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem Partido Reformado, Partido Cristão, que são... E essas pessoas são contra a esquerda, obviamente, mas também são contra a direita muitas vezes. Muitas vezes. Então, a pessoa cria uma dicotomia na sua cabeça e achando assim, ou é isso ou é aquilo, né? E não é bem assim. Muitas vezes não é bem assim na teologia reformada, na historicidade dessas doutrinas, né? Então a gente tem que admitir, o Brasil não é o berço da reforma e por causa disso a gente deve aprender com esses irmãos aqui que fazem parte desse berço da reforma. É praticamente aquela história, né, do pai que passa sei lá, 20 anos ensinando para o filho o que é o correto. E aí do nada o filho fala assim, não, mas pai, você está errado com tudo isso que você me ensinou, porque as minhas ideias e isso aqui fazem mais sentido para mim. Né? Não estou dizendo que aquele filho está errado em tudo, né? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é praticamente desprezar todo o ensino, né? Ou então a maior parte do ensino, para ser bem justo aqui, né? Ou então parte do ensino que o pai deu. Eu acho que a gente, como brasileiro, deve buscar mais a santificação nesse sentido, aprendendo com a história da igreja, vendo, não acreditando meramente no que as pessoas dizem pra gente, mas indo nas fontes, né, buscando ali os livros dessas pessoas. Vocês sabem, né? A gente tem uma editora por causa disso, a editora Caridade Puritana. Eu posso deixar o site nosso aí. E não é uma propaganda assim por fazer propaganda, mas veio aqui a minha cabeça agora. A gente criou essa editora por causa disso, para a gente demonstrar o que verdadeiramente esses homens acreditavam, né? A gente vai para as doutrinas que vocês tomam por certo, mas só que esses homens explicavam de maneira diferente. Tem isso com a questão do magistrado civil, política, com a questão de culto,
Por exemplo, no Brasil é uma coisa muito, muito normal você ter uma ceia assim, com copinhos de plástico, com suco de uva e com pão já dividido assim na mesa e passando lá, entregando e tal. É muito diferente da ceia aqui, né? Ou na Escócia, ou em qualquer outro país que tem esse berço reformado. Aqui você é chamado a uma mesa, aqui você tem um cálice, na nossa igreja são 2 cálices, e você é chamado para tomar o vinho junto com seus irmãos, para comer o pão junto com seus irmãos nessa mesa. E tem pessoas que nunca ouviram sobre isso, mas por quê? E é por isso que a gente criou essa editora. E também existe outro fator aí, que é um fator mais complicado ainda de estar falando a respeito aqui. Existe muito material no Brasil, graças a Deus por causa disso. Graças a Deus por isso, que existe muito material bom no Brasil sobre a fé reformada. Então, não é uma crítica nesse sentido, mas é uma crítica um pouco mais profunda. Por que que a gente só traduz material que convém? Aí você vai falar, você é um hipócrita, porque você só traduz o que você quer. Não, olha, eu vou te falar, alguns livros que a gente traduziu, tem partes em alguns livros que a gente traduziu, que para mim foi difícil concordar, e eu até discordava algumas vezes. Porém, a gente tem que ser sincero com a história. A gente tem que ser sincero com o movimento reformado na história da igreja. É melhor dizer, assim, que Jonathan Edwards acreditava no pós-milenismo e que essa era a doutrina muito popular naquele tempo, do que falar assim, eu não vou traduzir materiais do Jonathan Edwards quando se trata sobre escatologia, apenas sobre escatologia, né? Às vezes as pessoas têm um breve comentário do Jonathan Edwards falando assim, sobre a vitória de Cristo e tudo mais, mas fica por ali porque é só apenas uma parte daquele texto. Mas ninguém pensou assim, vamos trazer toda a ideia dos puritanos, todas as doutrinas que eles acreditavam. Por quê? Porque isso contradiz o pensamento brasileiro sobre a reforma protestante. O pensamento político também. Você não vê muitos livros sobre política. Geralmente, quando você tem livro de política, é porque algum autor moderno escreveu, já com uma visão diferente daquelas pessoas do passado. Então, temos que ter muito cuidado com o anacronismo, ok? Temos que ter muito cuidado com o estudo da história da igreja. E com tudo isso dito, eu tenho dois vídeos que podem te interessar, que é mais ou menos sobre esse tópico, que é a mudança que eles fizeram, tá? Na Confissão de Fé de Westminster. Vou deixar aqui para vocês. E um outro vídeo que fala sobre a solidão reformada, tá? Que é quando você acredita nessas coisas e pouquíssimas pessoas hoje em dia acreditam, porque essas doutrinas são muito, muito antigas e só antigamente que essas doutrinas eram mais populares. Então, qualquer um desses vídeos aqui são muito bons e é isso, galera. Muito obrigado pelo apoio e fique com Deus.